Feliz sábado, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui para revisar a lição. Essa lição dessa semana é a lição 8, sobre o Gênesis. E temos uma participação muito especial hoje aqui do pai do Pitu, professor Rubem Aguilar, do Brasil. E eu vou falar um pouquinho da biografia dele rapidinho, que o Pitu passou para mim, só para a gente conhecer um pouco mais ele. O professor Rubem possui graduação em Teologia pelo Colégio Adventista Del Plata, em 1964. Ele foi licenciado em Química no Instituto Superior das Universidades de San Andrés, La Paz, Bolívia, em 1972. Ele também se graduou em Biologia pela Universidade Vale dos Rios dos Sinos, em 1978. Tem um mestrado em Arqueologia pela Andrews University, em 83, que foi quando o Pitu veio para os Estados Unidos, não é, Pitu, pela primeira vez. E ele tem um doutorado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo. Ele atuou como professor de Biologia do IACS, o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, entre 1974 e 81, e como professor de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, em Engenheiro Coelho, de 1984 a 2012, atuando principalmente nos seguintes temas: Pentateuco, Hebraico, Daniel, História da Igreja, entre outros. Eu, como virei adventista nos Estados Unidos, a minha biografia com o pai do Pitu foi quando ele veio para cá na formatura do Pitu, e eu nem sabia que ele sabia tanto assim, né? E a gente se conheceu e eu admirei muito ele pela simplicidade, pela atitude de cristão, e um senhor muito legal, gostei mesmo. Então, sem muita demora, nós vamos abrir nossa escola sabatina. O Enilson vai fazer uma oração, e depois a gente já vai passar para o professor Rubem para revisar a lição. Enilson, faz uma oração para a gente. Ok, vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção dessa semana. E agora, Senhor, te agradecemos também pelo privilégio que temos de poder, mais uma vez, abrir a Tua palavra e estudá-la. O estudo que vamos fazer agora é um estudo muitíssimo importante, porque tem que ver com o livro de Gênesis, o começo de tudo, onde o Senhor, através de Moisés, deu as direções de como deveriam ser as coisas a partir desse momento até o final da história deste mundo. Te pedimos uma bênção especial sobre o pastor Aguilar, para que ele possa ser usado por ti, inspirado por ti na explanação dessa lição. Te agradecemos essas bênçãos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Professor Aguilar, o tempo está com o senhor agora. Tudo bem. Obrigado pelo convite e parabéns para as pessoas que organizam e mantêm este programa. Certamente é de benefício para todos aqueles que desejam estudar as Sagradas Escrituras e uma oportunidade para confirmar a fé. Neste trimestre, estamos estudando sobre a Bíblia, ou seja, os métodos, os recursos necessários para interpretar as Sagradas Escrituras. Mas os autores já iniciaram, depois de explicar como estudar a Bíblia, iniciaram dando conhecimento sobre um dos aspectos um tanto contraditórios para muitas pessoas, principalmente para aqueles que apoiam o desenvolvimento científico, sobre a origem do universo, a criação. A criação, então, nas Sagradas Escrituras, começa com o primeiro versículo do Gênesis, Gênesis 1:1. E é uma palavra interessante, Bereshit, em hebraico. Essa palavra tem uma raiz, rosh, que significa cabeça, identifica uma parte anatômica do ser, a mais importante. Mas também essa palavra significa início, princípio, algo primordial. Então, com essa palavra, o autor do livro de Gênesis introduz a existência do universo porque teve um princípio, teve um começo. Numa época, num período da existência do tempo. Isso sugere, sendo o universo criado, que teve um início, um ser anterior a esse início.
destaca a presença divina. Deus é anterior à existência do universo. E vejam só que o relato continua indicando a atividade divina com a palavra bara, que é traduzido como criar. Na Bíblia hebraica existem outras duas palavras que é traduzido como criar. Asach é criar, trabalhar, inventar. E asach também é traduzida como criar, fazer. Nessas duas palavras, que são expressões verbais, o sujeito é o homem, embora que Deus também pode usar uma dessas atitudes, asach ou yatzach. Mas na criação do universo, no primeiro verso da Bíblia, a palavra é bara, traduzida como criar. E nessa expressão verbal, o sujeito é sempre Deus. Qual a diferença? Quando o sujeito é o homem, ele cria através de recursos ou de objetos pré-existentes. Por exemplo, o homem pode criar uma obra de arte, uma poesia, mas antes de criar essa poesia já existem palavras, existem regras da poesia. Vai criar uma música, existem notas musicais, existem acordes. Sempre existe algo precedente. Pode inventar uma máquina, mas existem elementos. E se ele conhece as leis físicas, já existem recursos com os quais ele pode inventar ou criar algo. Mas quando o homem cria, sempre tem algo fundamental que o precede. Mas a palavra bara não se traduz dessa forma. A palavra bara, cujo sujeito é Deus, é uma criação sem nada anterior. E para a nossa linguagem, para a mente humana, é difícil interpretar como é possível um ato de criação sem nada ter anteriormente. A língua latina auxilia para explicar essa ação verbal, criar, bara. E traduz essa palavra com uma frase: crear, creatio ex nihilo, significa criação da nada, do nada. Então, a criação de Deus, bara, significa que foi uma criação do nada. A matéria é, na sua totalidade, tem origem divina, Deus que criou a matéria. Ao mesmo tempo, Deus é anterior à matéria. E bara tem algo fundamental, que é o início à criação absoluta. Bara. Agora, continuando com o estudo, a orientação da lição da Escola Sabatina, os autores apresentam algo contraditório ao relato da criação da Bíblia, que no conhecimento atual, divulgação da ciência, parece cobrar um corpo social bastante extenso, que é a teoria da evolução. Para o comum das pessoas, a evolução parece um fato já consumado, algo que está provado, e a palavra científica indica como algo que já é aceito. No entanto, os divulgadores da ideia da evolução continuam a identificar este fato como teoria, não como fato científico. A teoria da evolução. O que querem representar com essa palavra teoria? Porque a palavra teoria é uma palavra grega utilizada em tempos da filosofia grega,
refere um conhecimento especulativo, racional ou irracional. É uma simples suposição, é uma hipótese que precisa ser demonstrada, uma utopia na linguagem medieval. Ou seja, a teoria é um conhecimento que precisa ser definida, determinada. A evolução não é ciência. Por quê? Porque a ciência tem seus conceitos, seus elementos, por definição. Existem talvez uns 40, 45, 50 conceitos diferentes de ciência, conforme a área de estudos. O que é ciência, conforme a área de estudos, alguém define. Mas em todos esses conceitos de ciência, nós podemos destacar algumas palavras que são comuns. O que é ciência? Ciência é um conhecimento adquirido por método. Além disso, esse conhecimento, essa experiência, deve ter as seguintes características. Deve ser repetitiva. A experiência deve ser um processo que se repete. Deve ser mensurável. A experiência sujeita à medição. E deve-se prever os resultados, já que é uma experiência repetitiva, mensurável, então se prevê os resultados. E como, em conclusão, já que o conhecimento científico trata nessa consecução, o fim da ciência é a elaboração de leis. Isso é ciência. Agora, tratando da criação, ou da origem do universo, esse tema não é científico. Por quê? Em primeiro lugar, não há método para estudar a origem do universo. E o fato da origem do universo não é repetitivo, não se repete. E mais aún, não é mensurável, não se pode medir consequências, efeitos. E continuando, não se pode prever resultados. E não há uma lei que indica que essa é a origem do universo. Por isso, a evolução não é ciência. E talvez devemos divulgar ao comum da população de que nem os autores, os divulgadores da evolução, tratam a evolução como ciência. Agora, a origem do universo está na área especulativa, na filosofia. Mas nesta área, os conceitos especulativos são diversos e nenhuma dessas pode indicar qual realmente foi a origem do universo. Então, a mente humana é incapaz de explicar a origem do universo. Por causa desses conceitos científicos e filosóficos. Como o homem pode conhecer, então, a origem? Só através da revelação. Só Deus relatando como foi a origem do universo. E esse relato, essa revelação, nós temos nas Sagradas Escrituras. Bom, agora, quem foi o Criador? A divindade, a natureza divina, não é tão fácil de ser compreendida pela mente humana. Se o homem chegasse a entender como é a natureza divina, seria uma espécie semelhante, igual a Deus. Mas o homem tem uma mente humana. Aí a divindade é um único Deus, mas três pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Entre essas três pessoas, mesmo sendo um único Deus, existem funções diferentes. E uma das funções, justamente, é da criação, identifica a segunda pessoa. Aí nós vamos ao Evangelho de São João, os primeiros versos, ou o primeiro verso principalmente.
onde aparece a palavra logos. No princípio era o logos. Muitos discutem que João está sendo absorvido, influenciado pela teologia, ou melhor, pela filosofia grega, ao chamar a Deus de logos. Na realidade, a palavra logos trata a divindade em qualquer aspecto religioso, teológico, filosófico, como em português a palavra Deus. Com essa palavra Deus podemos identificar o Deus verdadeiro, os outros deuses, até um objeto pode ser Deus. E é a única palavra. Então, na Bíblia, Logos também identificava Deus verdadeiro, embora que Logos identificasse outros deuses. Vejamos, no Velho Testamento, a divindade suprema, o Deus verdadeiro, é identificado por vários nomes. Elohim é o nome da divindade. Jeová ou Yahweh é outro nome da divindade. El Shaddai é outro nome da divindade. El Roi é outro nome da divindade. El Kavod é outro nome da divindade. Claro que esses outros nomes não eram usados por todos. Os mais conhecidos são Elohim e Jeová. Mas os outros também, El Shaddai, nome invocado tanto pelos patriarcas. Agora, outro nome da divindade é Dabar. Mas a palavra Dabar significa verbo, significa palavra. Então, quando uma pessoa se dedicava, falava Dabar, estava indicando que o nome de Deus é a palavra. Para os gregos seria o Logos. E aí que João, o apóstolo, está identificando a Deus com essa terminologia, o Logos, o Dabar, a palavra, o verbo. E o verbo se fez carne. Entre as três pessoas da divindade, é a segunda pessoa que se fez carne. E esse Logos criou. E nada do que existe no universo sem a participação do Logos, da segunda pessoa, nada existe. Então, a Bíblia, nesse aspecto, extravasa a sua faculdade de clarividência ao indicar claramente que o Criador é Cristo. Agora, os dias da criação. Os dias da criação. Dia, a palavra dia em hebraico é Yom, Y-O-M. O plural é Yamim, Y-A-M-I-M. Estas palavras, assim como em português, referem períodos diferentes. Yom pode referir um período de 24 horas. Dia, na Bíblia. Yom também pode referir um período de um ano. Um dia equivalente a um ano. Também pode referir a um momento comemorativo. O dia da expiação, o dia do Pentecostes, o dia da Páscoa, a palavra dia. E também pode referir à idade de uma pessoa. Jacó dizia, são tantos dias da existência, ou seja, queria dizer, são tantos anos que eu estou vivendo aqui. Dia. E qual desses períodos foi o dia da criação? Para muitos, quando aceitam a evolução e o processo de transformação das espécies, acham que a palavra dias, aceitando também a criação, é uma mistura de aceitação da evolução e a criação. Ou seja, Deus dirigindo a evolução. Eles acham que cada dia foram períodos longos.
de centenas ou milhares de anos. No entanto, através do registro bíblico e a tradição judaica, na criação existe um limite. Quando diz, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, na criação, há um limite do período, que é de pôr do sol a pôr do sol. Para confirmar esse fato, existe, conforme o uso da linguística hebraica, um recurso que incide e acompanha a expressão yom, dia. Qual é esse recurso? É o numeral, que pode ser cardinal, 1, 2, 3, 4, ou ordinal, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, na criação, não é a palavra dia isolada. O dia está regida justamente pela presença desse numeral. E foi a tarde e a manhã, o dia 1, Yom Ehad. E foi a tarde e a manhã, o dia 2. E foi a tarde e a manhã, o dia 3. Ou pode ser ordinal, e foi a tarde e a manhã, o dia 1º, 2º, 3º, etc. Então, os dias da criação foram períodos, agora em nossa equivalência de cálculo de tempo, semelhante a 24 horas. Não exatamente 24 horas, mas período semelhante. O sábado da criação. O sábado. Existe na língua hebraica o alfabeto hebraico está composto somente por consoantes. E a gente, quando pega um jornal de Israel, vê só as consoantes, e se conhece algo hebraico, não tem os sinais vocálicos. E como eles leem? Algo difícil, mas que eles sabem falar antes de aprender a ler. Já sabem como interpretar. Então, mas no 6º século da era cristã, foi emitida ou elaborado por um grupo de judeus maçoretas que viviam na Palestina. Foi idealizado um sistema de sinais que facilitasse a leitura do hebraico. São conhecidos como sinais maçoréticos. E esses sinais maçoréticos são pequenos traços que estão entre as consoantes, ou seja, eles auxiliam muito, de tal maneira que qualquer palavra em hebraico é uma sequência de consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, etc. Não existem ditongos. Mas na escrita normal e original, o hebraico só tem consoantes, sem vogais. E vejam, que não nasceu judeu, imagine querer ler esse hebraico. E agora, em relação a esse texto de Gênesis capítulo 2, aparece a palavra em hebraico SBT. E é traduzido nas línguas como descanso. Mas existe outra palavra formada por SBT, as mesmas consoantes, e é traduzido como sábado. No relato do Gênesis é SBT. Agora, como vamos traduzir? Como descanso ou como sábado? E Deus descansou é mais fácil, porque dizer Deus sábado é mais difícil. Os maçoretas, eu não sei se prejudicaram
obstaculizaram, atrapalharam ou ajudaram. Porque eles colocaram, ou alguns outros, talvez não os maçoretas, outros, colocaram os sinais maçoréticos a essa palavra. E aí existe a vogal A longa, A curta, A vogal longa. Kamesh Gadol. Patah, A curta. Então, utilizando essas vogais, a palavra Shabbat, uma longa e uma curta, é traduzido como descanso. Se uma pessoa diz Shabbat, quer dizer descanso. Agora, se uma pessoa diz Shabbat, aí é traduzido como sábado. Então, nós não podemos traduzir, está traduzido, e agora nós não podemos modificar isso, está traduzido como Deus no sétimo dia descansou. A palavra descansar em todas as línguas, no hebraico, em todas as épocas, significa um alívio de fadiga. Deus não é algo corporificado, uma natureza que por alguma atividade sente fadiga. Deus é espírito puro. Não há necessidade em Deus de descanso. Aliás, o relato é claro. O que fez Deus? Deixou de criar, mas abençoou e santificou o sábado. O que significa abençoar e santificar? Na realidade, o relato está nos levando, conduzindo à compreensão de que o sábado é um processo da redenção. Significa redenção. E a redenção é obtida através de dois fundamentos, que é a justificação, a santificação para alcançar a glorificação. No livro de Gálatas, o capítulo 3, verso 8, Paulo esclarece, indicando que os gentios serão justificados pela fé, como teve Abraão. E ele relaciona esse processo de justificação como uma bênção. Assim os gentios serão abençoados. Então os gentios, os pagãos, se aceitam a proposta de Abraão, serão justificados ou serão abençoados, que é a mesma coisa. Abençoar é justificar. Quem é justificado através do perdão do pecado é abençoado. E vejam que esse aspecto que nos leva à redenção é corroborado, ratificado no livro de Hebreus, escrita por Paulo. Paulo, no capítulo 3 de Hebreus, na parte final do capítulo 3, no início do capítulo 4, ele relata a experiência dos israelitas que saíram do Egito e peregrinaram para alcançar Canaã, a terra prometida, conforme a promessa de Deus. Mas muitos não chegaram. Houve rebeldia, apostasia e morreram. E então Paulo lembra esse fato fatídico, trágico, para o cristão que na sua vida está realizando uma peregrinação até chegar à terra de Canaã, que é o céu. E ele utiliza a palavra sabatismos, que é traduzida como descanso. Não sejamos como aqueles rebeldes israelitas que, pela sua rebeldia, não alcançaram o descanso de Deus. Não chegaram a Canaã, não alcançaram a redenção. E, além de
desse descanso sabatismos, Paulo relaciona assim com o descanso físico também, metapausim. Diz, nós devemos estar animados, porque precisamos descansar, sermos aliviados da aflição deste mundo para alcançar o sabatismos, o descanso que Deus oferece, que é o céu. Por isso, o sábado é um símbolo da redenção. Quando nós guardamos o sábado, estamos experimentando um novo ambiente, uma nova maneira de ser. Por quê? Pelo menos trocamos a roupa, tomamos um banho, nosso pensamento é diferente, nos desfazemos das aflições do mundo, louvamos a Deus, como se estivéssemos já na Canaã celestial. Qual deveria ser a melhor tradução para isso? SBT. Descanso ou algo sábado? Bom, não é fácil. Vejam que nas linguagens, nos idiomas, alguns substantivos se tornam ações verbais, como xerox, por exemplo. Xerox, a pessoa vai. Então, é um substantivo. Mas nós vamos tornar a atividade constante uma ação verbal. Xerocar. Xerox, xerocar. Aqui no Brasil, muitos estudantes utilizam a geleia real para distribuir, vender e ter o lucro necessário e cobrir suas despesas estudantis. A geleia real. Então, o substantivo geleia se torna uma ação verbal. Gelear. Vamos gelear. Nenhum dicionário, enciclopédia vai utilizar esse termo, porque parece ser uma palavra limitada ao ambiente adventista. Agora, nós podemos indicar a palavra sábado, que é um substantivo, pode se tornar ação verbal. Por quê? Porque no sábado nós realizamos algo diferente, até nossos pratos, alimentos são diferentes, e até a sobremesa se destaca pelo seu decorado e o sabor que representa. Então, nós podemos indicar sabatear. Claro, não podemos ter a esperança de que o mundo aceite, mas como adventistas, quando chega a sexta-feira, o pôr do sol, nós vamos entrar a um sábado. Sabatear. Então, a melhor tradução diz, e Deus, em lugar de descanso, Deus sabateou. Ou seja, Deus processou a ação da redenção, o sábado. E o sábado, então, é a culminação da semana de criação, certificada mais nas palavras dos 10 mandamentos, no 4º mandamento. Agora, a criação continua segundo a sequência da nossa lição, com o casamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Como está constituído o homem? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz que nós devemos entregar tudo a Deus. Exaltar a Deus. Consagrar-nos com todo o ser. E quais são as partes do ser? Corpo, alma e espírito. Em grego, Paulo diz, devemos entregar-nos a Deus no soma, na psique e no pneuma. Soma é o corpo físico. Psique
não é a alma conforme os que acham que é uma entidade nebulosa dentro do interior do homem, não. Psique é mente, psicologia, estudo da mente. E espírito, pneuma, bom, é a parte das expressões espirituais. Vejam que o corpo, sim, nós podemos, é objetivo, formado em forma resumida por carne e osso, é matéria. Mas a mente e o espírito, nós não podemos estudar a sua natureza. E conhecemos destas duas partes do ser através do seu fundamento, das suas atividades. Ellen de White chama de faculdades. Faculdades mentais e faculdades espirituais. Quais são as faculdades mentais? O que a psicologia nos ensina, as faculdades mentais? Atenção, memória, raciocínio, imaginação, percepção, etc. Com essas faculdades mentais, nós chegamos a conhecer o mundo que nos rodeia. E as faculdades espirituais? Bom, a Bíblia nos diz que o homem tem frutos do Espírito, que são bondade, amor, paciência, domínio próprio, temperança, etc. Que não tem desenvolvimento das faculdades espirituais, dificilmente vai manifestar bondade, amor. Vai ser um egoísta, orgulhoso, arrogante, etc. Então, o homem está formado por uma parte física, que é o corpo. Deus formou do barro, a parte física, e uma parte diferente, que a Bíblia refere o sopro de vida. Que esse sopro de vida compreende a mente e o espírito, ou seja, as faculdades mentais e as faculdades espirituais. Através dessa capacidade, que é a imagem do Criador, Deus fez o ser humano. O único que, além do corpo, tem uma mente e um espírito. Os animais têm instinto e os vegetais têm irritabilidade, uma resposta aos agentes físicos da natureza, mas não tem mente nem espírito. O único ser é o homem. Por isso ele é imagem do Criador. Não é igual a Deus, mas é um reflexo da divindade, imagem do Criador. E como imagem do Criador, como este reflexo, Deus criou homem e mulher. E vejam que na língua hebraica aparece assim: Deus criou o homem Ish, e de este homem saiu a mulher Ishah. Ou seja, há uma relação fonética, linguística bem íntima. Ish, Ishah. Já nas outras línguas é diferente. No inglês, em português, homem, mulher. Ou seja, foneticamente bem distinto, mas em hebraico é Ish, Ishah, para indicar uma identidade neste aspecto. E aí, então, nesta identidade, Deus estabelece o casamento. A sentença divina, ratificada por Cristo, deve deixar o homem pai e mãe. Ou seja, essa frase imperativa não era só para o primeiro par, que por natureza
genealógica, física, eles não tinham pai e mãe, foram criados por Deus. Mas é para o transcurso futuro. Um homem deve deixar seu pai e a sua mãe. Talvez isso não indica esquecê-los definitivamente, não, mas constituir uma família diferente. E ao constituir uma família diferente, haverá uma unidade. Deixará o pai e a mãe e serão os dois uma carne só. A palavra carne é bazar. Bazar significa carne, mas também tem outros significados. Significa alimento, significa propósito, significa ideal. O casamento, então, é a união de dois seres, em hebraico ishishach, que são bem identificados nominalmente, para constituir uma carne só, ou seja, ter um mesmo ideal, um mesmo propósito, um mesmo alimento. Eu brinco com os alunos de teologia, o mesmo alimento, num único prato, mas com duas colheres diferentes. Então, esse aspecto nos ajuda a reconhecer qual o propósito divino para o homem na criação. Vejam só. Por que Deus criou o homem? Porque Deus é amor. E o amor só se manifesta através de manifestar cuidado, misericórdia e tudo quanto envolve amor para outro ser. Parece que, pela própria natureza de Deus, houve uma espécie de obrigação de criar o homem. E o colocou na vontade de Deus no paraíso. O propósito de Deus era que o homem vivesse refletindo a imagem do Criador naquele lugar, no paraíso, no jardim do Éden. Era o propósito de Deus. Mas veio o pecado, a queda. E agora? A lei de Deus mencionava com clareza que a desobediência traria consequências fatais, a morte. E a morte não foi instantânea. A morte seria no transcurso da vida do homem, mas morte final. Aí vem o plano da redenção. Outro ser devia morrer em lugar do homem, é a cruz. Para que recuperar o homem? Só para dar oportunidade ao homem viver no paraíso celestial? Aqui nós entendemos o propósito eterno de Deus ao criar o homem e ao fazer todo o universo. Qual é o propósito eterno de Deus em relação ao homem? Para que o homem pudesse viver no jardim do Éden eternamente. Como o homem sofreu a queda, essa possibilidade foi truncada, foi desfeita. Daí a necessidade da cruz de Cristo, para que a vontade de Deus, o propósito divino do homem continuar no jardim do Éden, no paraíso eterno, pudesse ser cumprido. Então há uma relação na criação do homem e Deus vai estabelecer, vai novamente confirmar a sua vontade através da cruz de Cristo, na criação. Tudo bem?
algum fato novo, alguém, uma opinião sobre a nossa lição, sobre a criação? Professor Aguilar, eu fiquei, assim, é tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Para mim, uma coisa fantástica que o senhor mencionou foi essa ideia de que Deus sabateou, não é? Isso aí, para mim, foi fantástico, porque muitas vezes a gente vê outros autores cristãos e teólogos que não são adventistas falando, mas o sábado foi criado por Moisés e não foi criado antes, né? Então, a gente vê dificuldade em ligar o Gênesis 1 e 2 com o sábado, né? E o senhor falar sobre essa tradução aí, de que Deus sabateou, para mim fez todo sentido. Eu achei fantástico essa conexão aí. Pai, eu tenho uma pergunta para ti. Sim. Se a gente tirar a Bíblia do contexto, o homem, tu acha que conseguiria explicar de alguma forma a criação? Sim. Através da observação do universo. Isso que fazem os homens de ciência. O universo não é nada mais que a aplicação de leis. E existem as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas, as leis instintivas e as leis morais, os 10 mandamentos. Então, quando o homem fabrica um avião, ele já sabe que existe, utilizando as leis físicas, existem as leis da inércia, da estabilidade, e ele constrói e sabe que essa lei vai se cumprir, porque a natureza está determinada. E aí o homem pode fabricar. Então, o homem descobre que o mundo está numa harmonia. A Terra se movimenta graças às forças magnéticas. Não existe um motor dentro da Terra para o globo terrestre circular. É magnetismo. Tem outro astro que está atraindo e a Terra gira. Mas vejam que essa harmonia, essa atração, não é para a Terra sair da órbita, porque imediatamente há outro astro que atrai a Terra para continuar com a sua órbita. E assim sucessivamente, nesse roteiro. E vejam que a Terra é apenas um planeta. E assim está um movimento de milhões de astros. Então, o homem de ciência, quando descobre isso, deve se admirar que existe algo tão supremo que deixa o universo em harmonia. E assim é o nosso corpo. Alguém se fere, começa a sair sangue, há um derrame sanguíneo, mas aos poucos o homem descobre, aos poucos há uma formação de fibrilas. O fibrinogênio atua em contato com o oxigênio e forma uma espécie de rede que segura o derrame sanguíneo e o sangue coagula e assim o ferimento. Alguém chegou a prever que isso deve acontecer. Existe dentro do organismo uns elementos chamados de anticorpos, porque o homem está sujeito, pelas suas cavidades, a boca, o nariz principalmente, e algumas feridas, a invasão de germes que podem ser germes patogênicos, ou seja, originadores de males. Mas quando ingressa, aí o nosso organismo atua através dos anticorpos para desfazer a atividade daqueles invasores, que seriam os antígenos. E então o homem de ciência se admira esse fato, mas ele prefere indicar, é a natureza que fez.
Mas o que é a natureza? Para eles, dizem, a natureza são as plantas, os animais, fazem parte da natureza. Mas o que realmente é a natureza? É o espaço, é uma força. Eles estão chamando a Deus, o planificador dessa harmonia universal, de natureza. Então, sem o relato bíblico, o homem encontra a revelação divina, que é da criação. Só Deus, na harmonia do universo, pode constituir esse fato. Só Deus criou. Em relação ao sábado, igualmente, aliás, nem precisa a Bíblia. Por quê? Porque os calendários, todos, de cristãos, não cristãos, aí eles acham que o homem pode viver em semanas de 7 dias. 6 de trabalho e o 7º de descanso. Esse 7º dia pode ser sexta-feira, como dos árabes, sábado, como dos cristãos verdadeiros e os judeus, o domingo, como o restante da criação. Mas o ciclo é de 7 dias. E a que se deve esse ciclo? A movimentos astrais? Não. O sábado não obedece a movimentos astrais. Talvez, por uma pequena casualidade, esteja relacionado com os ciclos da Lua. Mas não. Aquele movimento lunar não é exato. Então, o sábado não tem um princípio astral, mas devemos nos ficar gratos a qualquer sabedoria humana, né? Porque reconhecem que o homem tem vitalidade só para exercer funções em período de 7 dias. Agora, a diferença está qual o 7º dia, aí é diferente, né? Para os adventistas, o 7º dia continua sendo a revelação bíblica, que é depois da sexta-feira. Pastor, o que eu tenho aqui não é necessariamente uma pergunta, mas é algo que me chamou a atenção quando eu li o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 3. Eu li vou dizer assim, com um pouco mais de cuidado do que normalmente a gente lê, e cheguei à conclusão, lendo esse texto, de que Deus abençoou o sábado, ou a bênção do sábado não foi uma ordem que ele deu, diz assim, a partir de agora esse dia é abençoado. De acordo com o que eu leio aqui, o sábado foi abençoado porque Deus descansou nesse dia. Quer dizer, foi o descanso dele, o sabatear dele no sábado, foi que fez com que o dia fosse santo. Porque diz assim, abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia feito. Aí eu fui olhar em Êxodo, é a mesma coisa. Veja o que diz Êxodo capítulo 20, verso 11, diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Na realidade, o que eu aprendi aqui foi o descanso de Deus, o sabatear de Deus nesse dia, que fez com que esse dia passasse a ser santo. E me mostra também que Deus não fez isso em nenhum outro dia da semana, somente nesse dia. Por isso esse dia é santo, e nenhum ser humano pode mudar esse dia. Isso foi o que me ressaltou do estudo do sábado e a criação nessa lição. Emerson, ótima essa observação, assim. Mas a resposta é a mesma. Em hebraico é SBT, que pode ser descansar ou sabatear. Então, como os tradutores não podem colocar e Deus sabateou, então o mais fácil é descansou. Mesmo nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos dizem, devemos guardar o sábado porque Deus sabateou, deveria ser. Não, porque Deus descansou no 7º dia e essa é a comemoração da criação de Deus. Então, vamos a continuar com a tradução. Deus descansou, mas tenham presente que a palavra descanso em qualquer dicionário de qualquer língua significa alívio de uma carga que causa fadiga. E agora, Deus não precisou disso. quando tratamos a natureza de Deus,
É difícil nós imaginarmos a Deus cansado dessa maneira para poder aliviar-se dessa fadiga. Não. Deus sabateou, ou seja, estava processando a redenção. Eu tenho uma pergunta aqui, professor Aguilar. Nos últimos anos, no nosso Nisto Cremos, no nosso Fundamental Beliefs, a última mudança, se eu não me engano, foi na questão dos dias literais, não é? Eles colocaram uma linguagem específica para os dias literais que não existia antes. Então, eu queria perguntar para o senhor a sua opinião sobre isso e qual a significância teológica de serem dias literais versus não serem. Por exemplo, se não fossem dias literais, o que mudaria isso aí? Qual é a importância disso? Se não fossem dias literais, praticamente estaríamos na opinião de teístas evolucionistas, ou seja, acreditam em Deus, mas que Deus não tem a capacidade de criar assim através de sua palavra. Deus falou e as coisas existiam. Seja as plantas, e as plantas aí, não precisa tempo. Seja os animais aí. Vejam que dentro da filosofia existe o pensamento de Platão que se aproxima a esse relato. Claro que Platão, ele acreditava na imortalidade da alma, é um filósofo pagão, etc., mas ele estruturava o universo como a ideia de dois mundos, o mundo ideal e o mundo dos objetos, o mundo real. Ou seja, as ideias estão no topos Urano, no céu, e os objetos estão na Terra, no universo, etc. Então, a existência dos objetos é uma realidade das ideias. Ou seja, a ideia de cão se tornou real quando o cão começa a caminhar sobre a superfície da Terra, de elefante, das plantas, dos animais, etc., do homem. E assim, ele explica na atividade humana, o homem vai escrever uma carta. Mas a carta já está no céu, a ideia da carta. O que o homem faz? Com sua mente, explica Platão, ele chega ao topos Uranos. Está a carta, e a carta, as palavras chegam à mente dele e ele escreve. Vai fazer uma obra literária, está ali. Ou vai inventar, ele sempre vai construir uma cadeira. Aí ele fica pensando, está chegando com o seu pensamento lá no topos Uranos para... Agora, ele conclui indicando, mas como foi no início? No início, a ideia absoluta se tornou realidade. Como? Aí ele não sabe explicar. Mas a Bíblia diz, Deus falou e plantas, e as plantas existiram. Platão não chega a esse ponto, mas quase que Platão explica bem esse fato, né? Então, isso aí tem um pouco a ver até com o criar de Deus versus o criar do homem, né? Porque esse bará que o senhor falou, é só Deus realmente que pode criar, né? E me impressiona como o nosso pensamento moderno é baseado na filosofia grega, né? E quanto que a gente tem que se livrar disso e se aproximar mais do pensamento hebraico, porque eu acredito que o pensamento moderno nos faz fazer perguntas da Bíblia que talvez os autores da Bíblia não teriam feito, né? Não sei se o senhor tem alguma coisa para comentar nisso, mas eu vejo algumas pessoas dizendo sobre o pensamento grego e como isso às vezes atrapalha a gente a estudar a Bíblia. O senhor tem alguma coisa para comentar sobre isso? Em muitos aspectos fundamentais da religião, o pensamento grego atrapalha mesmo. Mas fora dos aspectos espirituais, os gregos são dominadores de tudo, né? Se nós vamos tratar distribuição da terra, Aristóteles já tratou disso. Formação do governo, já Aristóteles e Platão formaram. Medicina, ele está. Classificação das espécies, Aristóteles. Princípio de matemáticas, equipe. Vejam que eles conheciam até aquela época tanta química que Platão ele dava aulas nos jardins da casa do seu amigo chamado Academus.
E no portão ele colocou geometria, não química, para os alunos ingressarem. Se você não souber geometria, não entre. Ou seja, nesses aspectos filosóficos, eles são muito úteis. Agora, se nós tratamos assim em relação aos aspectos teológicos, sim, eles já são diferentes, mas em algum aspecto podem ajudar-nos. A discussão de Sócrates com Péricles, na época de Péricles, nos anos 440 a.C., era sobre a moral. E Sócrates ele tratava uma moral rígida, enquanto a perversidade e a corrupção da sua época era contrário. Dizer, não existe moral. O que é moral? E aí a discussão sobre o conceito de moral é difícil. E dizer, não, o que é moral para um bom comportamento, para outro não é. E Sócrates defendia que a moral é uma voz que ele ouve através dos daimonium. A palavra daimonium é ser sobrenatural. Sócrates teve o atrevimento de dizer que ele escuta uma voz sobrenatural que diz: isto é correto, andai por este caminho. Bom, isso nesse aspecto, né, Sócrates? E morreu defendendo suas ideias. Pastor Anísio, o senhor tem mais alguma pergunta final? Eu tenho mais uma perguntinha para fechar, mas tu não? Pastor Aguilar, eu tenho que fazer mais uma última pergunta para a gente fechar esse estudo. Obviamente, o senhor já deu aula para pessoas de colegial, de ensino médio, acredito, para teologandos, não é? Esse grupo nosso aqui é um grupo de pessoas assim variadas, né? Alguns estudam mais a Bíblia, outros estudam menos, alguns estão começando. Então, para terminar, eu gostaria que o senhor deixasse assim uma mensagem. Quais seriam algumas dicas básicas de como estudar a Bíblia? Né? Porque esse trimestre estamos falando de como estudar a Bíblia. Então, às vezes as pessoas ficam sobrecarregadas, não sabem por onde começar. Então, eu queria que o senhor desse algumas dicas básicas assim, de qual a melhor maneira de estudar a Bíblia para uma pessoa leiga. Ou seja, uma espécie de conselho, orientação, assim? Bom, todos nós, todo ser humano, ele procura o propósito da sua existência. O que estou fazendo na Terra? Viver para quê? Muitos se respondem, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser médico. É um ideal de sonhos. Se alcança, tudo bem. E quando se propõe fazer uma coisa, ele, no seu sonho, ele algumas vezes chega a observar barreiras, obstáculos. Aí necessita de uma força sobrenatural. Então, nós como adventistas, todo jovem, devemos confiar que além do ser humano, que é uma entidade criada por Deus, existe o Deus Supremo, Deus Criador, que é todo-poderoso. Além de ser Criador, é sustentador. É Ele que nos ajuda. Por isso que, ao estudar a Bíblia, devemos confiar nessa presença divina para nos ajudar em tudo. Deus Maravilha, abençoe. muito obrigado. Fantástico. Eu achei um estudo excelente e é um privilégio poder ouvir o senhor e agora que eu estou vendo o tanto que o senhor sabe, quando o senhor estava aqui nos Estados Unidos, a gente devia ter ficado conversando de Bíblia, viu? Em vez de ter passeado, viu? Brincadeira. Mas é um privilégio ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E vamos encerrar o nosso estudo agora com uma oração. Ô, Pitu, você não faz uma oração para a gente, para encerrar? Oremos, então. Bondoso Pai, muito obrigado pelo estudo da lição. Muito obrigado por nos ter dado a Tua palavra para que a gente possa estudar e entender mais sobre o Teu amor e o Teu propósito para nós aqui nessa terra. E que um dia nós possamos, então, conseguir realizar esse propósito de estar todos no céu. Agradeço pela mensagem do meu pai, agradeço a todos aqui presentes e também aqueles que vão ouvir, que possam ser tocados pelas palavras.
Que te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Deus abençoe. Obrigado.